Pai, Senhor Jesus, vamos para mais um vídeo de hoje. De todas as decisões que você tiver que tomar, de todas as atitudes, todos os seus atos, de tudo que você tiver que fazer, obedeça a voz de Jesus, amém? Vamos ler aqui o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 27, que diz assim: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Agora vamos ler também o livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificada. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não as farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Mergulhou. Então desceu e mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. É uma palavra difícil porque fala a respeito de humilhação. E eu quero ler aqui a respeito de humilhação, o significado, sabe? No hebraico tem umas vezes assim: dobrar o joelho, abaixar, enfraquecer o orgulho ou trazer a sujeição, mostrar a ação de abaixar o que era altivo, afligir a alma, responder ao toque de Deus, curvar-se ao passar por um processo de quebrantamento voluntário. Difícil, né? Mas muito necessário. Se você não tiver uma vida de humilhação diante de Deus, infelizmente você não tem como você vencer, amém? E o Rio Jordão era considerado, por ele ser um rio menor, por ele ter águas barrentas e águas turvas, comparado aos rios, né, de Damasco, que era Abana e Farpar, era um rio rejeitado por Naamã. Então ele não queria obedecer, ele não queria tomar banho, ele não queria mergulhar naquele rio, ele queria mergulhar no rio que ele quisesse. Mas a palavra de Deus, a ordem de Deus não era Damasco, a ordem de Deus era Jordão. Então desça onde Deus tem mandado você descer, sabe? Onde Deus tem pedido para você ir, vá. E aqui também eu quero ler a parte mais importante, que fala assim, ó: ajoelhar-se, submeter-se e render-se. Seria bom também você ler o livro de Jeremias, capítulo 18, totalmente, porque fala sobre descer a casa do oleiro, que o vaso se quebrou e ele tornou-se a fazer outro do seu jeito. Então se quebre diante de Deus, amém? Se quebrante seu coração e deixe Deus ele fazer do jeito dele, amém? E eu coloquei uns pontos que Deus colocou aqui no meu coração. Não existe vitória sem humilhação. Não existe vitória sem humilhação. E aqui também eu coloquei os pontos importantes que o Senhor colocou. Não tenha medo de arriscar. Tenha medo de ficar paralisado. Você tentou, agora é com Deus. Tinha muitos leprosos, a Bíblia fala, aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, fala a respeito de Jesus que estava falando aquilo. Jesus é Deus. Então Jesus está falando, tinha muitos leprosos naquela época, mas só Naamã foi curado. Por quê? Porque só Naamã procurou o profeta. Mas não só procurou, ele também obedeceu, ele também se humilhou. Então, o que isso significa? Que nós não devemos só procurar Deus. Tem muitas pessoas que procuram Deus na igreja, mas não obedecem. Tem muitas pessoas que procuram Jesus, mas não obedecem. Então, a nossa procura tem que ser uma procura e uma obediência. E aqui falando a respeito de humilhação. Sabe por que Naamã foi curado? Porque ele se humilhou. Ele obedeceu a voz de Jesus, por ele ter águas barrentas e águas turvas. Comparado aos rios, né, de Damasco, que era Abana e Farpar, era um rio rejeitado por Naamã. Então ele não queria obedecer, ele não queria mergulhar naquele rio, ele queria mergulhar no rio que ele quisesse. Mas a palavra de Deus, a ordem de Deus não era Damasco, a ordem de Deus era Jordão.
Então desça onde Deus tem mandado você descer, sabe? Onde Deus tem pedido pra você ir, vá. Esse Rio Jordão não era um rio muito limpo, sabe? Então você tem que obedecer do jeito que Jesus falou. Quando eu li essa passagem sobre Naamã, eu fazia campanha sobre Naamã. Por quê? Porque é necessário. Muitas vezes a nossa família, o nosso jeito, sabe? A nossa criação não aprendeu a se humilhar. Mas com Deus você vai ter que se humilhar todos os dias. O dia, ele tem 24 horas. E nessas 24 horas, você tem que se humilhar. Você não pode levar a vida como qualquer pessoa. Empurrar com a barriga. Não, você vai ter que aprender a se humilhar, sabe? Não se humilhar só pro homem, mas se humilhar também para Deus. Como eu sou aqui do Nordeste, tem muitas pessoas que se humilham para homem, se humilham para prefeito, se humilham para vereador. Muitas das vezes fica horas numa porta de uma prefeitura, fica horas num posto de saúde, fica horas, às vezes se levantar até... já vi situação de a pessoa se levantar 2 horas da manhã para pegar uma consulta de 10 horas, para ficar numa fila esperando. Isso é uma humilhação. Mas muitas das vezes não sabe o que é se humilhar para Deus. Sabe por quê? Porque elas só acreditam se ver. Elas só acreditam naquilo que pode ver, não acreditam no invisível. E quando você se humilha, porque aqui, Naamã não tinha sido curado. Quando você se humilha, você consegue ver com os olhos espirituais. Você consegue insistir e você consegue obter o milagre. E antes, eu tinha muita dificuldade de me humilhar diante de Deus, sabe? Porque eu falava, meu Deus, mas eu não vejo ninguém da minha família fazendo isso. Então por que eu vou fazer? E Deus, ele falava muito forte comigo. Por quê? Porque se você agir como todo mundo, você não vai ter resposta diferente. Você, por exemplo, né? Você plantar uma melancia, você plantar uma semente de melancia e você querer que nasça uma maçã, por exemplo, não tem como. Para você colher algo novo, você vai ter que plantar coisas novas. Aí Deus falava muito comigo a respeito dessa passagem de Naamã. Você vai ter que se humilhar, mas não só 7 vezes. Você vai ter que se humilhar todo dia. Não só aqui, né? Aqui fala a respeito de... que o profeta deu uma direção para que ele se humilhasse 7 vezes, mergulhasse 7 vezes. E ele não queria fazer aquilo, sabe? Ele até questionou. Vou ler aqui o versículo. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor. Ele pensou que o profeta ia colocar a mão na cabeça dele, eu acho, né? Ia dizer, receba a sua cura. Mas não foi. Não foi do jeito que ele queria. E muitas vezes Deus não fazia tudo o que eu queria, sabe? Muitas vezes Deus, ele me ensinou a se humilhar se humilhando. Deus, ele me ensinou a aprender a se humilhar se humilhando. Porque tem pessoas que pensam que é um bicho de 7 cabeças. Não. Naamã, para ele ser curado, a direção foi clara. Ele falou aqui, ó, vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Aí ele disse que ele seria curado e seria purificado. Mas ele não queria obedecer, ele não queria fazer aquilo. Ele falou assim, e ele se indignou, né? E questionou. E ele disse, não é Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Nada daquilo que não for a direção de Deus é melhor, sabe? E eu já fiz campanha de 7 dias lendo essa passagem, sabe? Eu coloquei esse tema, 2 Reis 5, que falava sobre Naamã. Aí quando eu fiz essa campanha, aí eu fiz 7 dias, né? Para cada 7 mergulhos eu fiz um dia. E eu lembro que eu fiz em todas as áreas da minha vida, sabe? E Deus, ele colocou muitas coisas no meu coração. Deus, ele me renovou, sabe? Deus, ele trouxe muitas coisas novas pra minha vida quando eu fiz essa campanha. Questão assim de campanha, sabe? O que é uma campanha? Tipo, você fazer um propósito de oração por uma determinada área ou por determinadas áreas com o propósito de você obter respostas de Deus. E nas campanhas, Deus, ele se revela de uma forma melhor e de uma forma mais clara. Por quê? Campanha tipo, é como se fosse um voto, como se fosse um propósito. Por exemplo, essa aqui de Naamã. Cura, ele precisava de uma cura, ele precisava de um milagre. A ordem foi clara. Ele precisava de cura da lepra, mas ele também precisava se humilhar. Ele sabia que ele precisava da cura da lepra, mas ele não sabia que ele precisava da cura total, porque ele precisava da cura da lepra e ele precisava também se humilhar e ele precisava também adorar a Deus. Tem um versículo aqui que é o versículo chave para todo e qualquer milagre da parte de Deus, ó. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele se pôs no coração, né? Quando ele fosse até o templo do Deus que ele servia, ele falou que não queria mais, que Deus perdoasse ele, né? Que ele não queria mais oferecer sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então todo milagre, toda e qualquer campanha, o nome de Deus tem que ser adorado e glorificado.
E se você não se humilhar, o nome de Deus não vai ser adorado, o nome de Deus não vai ser glorificado. Então eu levantei, sabe, campanha sobre 7 dias. E esses 7 dias Deus falava muitas coisas pra mim, sabe? E eu creio que Deus vai falar com você também. Você venha fazer, né, campanhas a respeito daquilo que você quer sobre a sua vida. E nessas campanhas Deus ele vai te revelar o que está faltando na sua vida. O que está faltando é Deus preencher os lugares vazios, as faltas de resposta que muitas vezes você tem. Eu também tinha muitas faltas de resposta, não entendia, eu ficava questionando a Deus. Igual Naamã aqui, sabe, ele disse assim, ele se indignou, ele falou, ué, não é Damasco, não é lá que tem mais rio mais limpos, rios melhores? Mas a ordem de Deus não foi Damasco, sabe? Então você pode questionar Deus como for. A ordem de Deus vai ser obedecida, vai ser concluída, amém? Obedeça o modo que Deus te mandou. E eu vou ler aqui o significado de Damasco e de Jordão. Damasco significa lugar bem provido de água. E Jordão significa aquele que desce, flui para baixo. Ou seja, você vai ter que descer, você vai ter que se humilhar, você vai ter que ir para baixo. Ninguém consegue nada de Deus sendo tipo soberbo, sabe? Inclusive, o inimigo das nossas almas, o motivo dele estar, né, do jeito que ele está, o motivo dele estar abatido é porque ele ficou soberbo, ele quis fazer o trono dele mais em cima do que Deus, ele quis ser maior do que Deus. E isso é uma soberba muito grande, isso é uma afronta muito grande. Aí Deus abateu ele era anjo de luz. Se até ele, que era anjo, ele ficou soberbo e Deus abateu, imagina nós que somos seres humanos, né? Claro que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas mesmo assim, se a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, mas se a gente não tiver as atitudes de Deus, não adianta. Aqui Naamã se indignou e falou, ué, não é Damasco que tem os melhores rios? Possa ser que o jeito que você queira fazer seja realmente o melhor para você, mas o melhor jeito que vai ter solução vai ser o de Deus, então obedeça, em nome de Jesus. E antes eu ficava questionando, eu falava, Senhor, o Senhor tem certeza que isso aí vai dar certo desse jeito que o Senhor tá mandando? Quando Deus ele fala, ele se responsabiliza, sabe? Quando ele fala, ele já vê que aconteceu. Deus ele é eterno, sabe? A eternidade está com Deus. Deus ele consegue ver, não se vê tudo, ele consegue ver passado, ele consegue ver o presente que é o hoje, ele consegue ver o futuro. Então Deus ele já vê dando certo, Deus ele já via Naamã sendo curado, Deus já via Naamã recebendo a vitória, sabe? Quando Deus deu essa ordem aqui, ele já viu o resultado, quando Deus já viu o resultado, sabe? Então, faça essa campanha, deixe Deus trabalhar mais na sua vida, sabe? E aqui o servo dele, né, direcionado por Deus, falou assim, ó, meu pai, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não ia obedecer? Ele era servos, mas não era qualquer servos, era servos que instruía o seu patrão a obedecer a voz de Deus. Então, olha, é muito importante você andar com pessoas que te ensinem a se humilhar, que te ensinem a deixar o ego, a soberba, que te ensinem a falar com todo mundo, que te ensinem a orar, que te ensinem tudo aquilo que Deus, ele manda, sabe? Ele ordena. E o servo dele falou, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, tu não ia obedecer, você não ia obedecer? Aí aquilo foi como uma injeção de ânimo para ele foi lá e obedeceu. Então, fica ao lado de pessoas que são injeção de ânimo para você, que te ensine a se humilhar, que te ensine a orar, que te ensine a descer na presença de Deus, sabe? Não tem como você receber algo de Deus se você for soberbo, se você não se humilhar. Não existe, não tem como. E aqui a última parte falou que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Tá vendo? Se você se humilhar, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. E eu fiz essa campanha, sabe? E Deus, ele trouxe muitas respostas para minha vida. Então eu quero frisar aqui algo que Deus colocou também. E tem pessoas que aceitam Jesus, mas não aceitam a mudança. E para você aceitar a mudança, você vai ter que se humilhar. São pessoas resistentes, que têm resistência. Naamã, por um momento, ele resistiu. Ele se indignou. E se indignar é uma resistência. Mas logo lá na frente, os servos dele foram usados por Deus para dar uma direção clara e objetiva. Então, quando você se humilha, você tem uma direção clara e objetiva. Você consegue obedecer, você consegue receber o milagre por completo. Amém? E eu coloquei aqui também. Jesus, ele não está preso a nada e nem a ninguém. Jesus não estava preso, como eu li o primeiro verso, vocês viram que eu li a primeira parte do livro de Lucas, né? Tinha muitas pessoas para Jesus curar naquela época, tinha muitas pessoas, mas só quem foi curado foi Naamã. Por quê? Porque só ele obedeceu, só ele se humilhou. Então você vê muitas pessoas, muitas vezes, em muitos lugares, que esperam muitas coisas, querem muitas coisas, mas se humilhar ninguém quer.
Então se humilha, amém? E Jesus vai aonde querem ele. Aquela menina, a escrava, né? Porque eu não li o capítulo desde o início. Mas a escrava de Naamã, ela sabia que ele era leproso, ela deu a direção. Tem Deus em Israel. Vá lá, procure o profeta. Ela deu a direção e ele obedeceu. Mas ele precisou obedecer como um todo. E você também vai precisar obedecer a Jesus como um todo. Obedecer ao evangelho como um todo. Se humilhar. E aqui eu coloquei: o tempo não cura. Porque talvez ele fale: vou esperar aqui. Ver se o profeta volta e manda eu mergulhar em Damasco. O que cura é a solução. A solução, ele já tinha recebido a solução. A solução é você descer, é você se humilhar. Então, talvez você tenha pedido resposta de Deus e as respostas não estão chegando porque você não está se humilhando. Então, se humilha, amém? A resposta na humilhação também. Ele teve que obedecer aqui e ele reconheceu Deus como Deus depois que ele foi curado. Porque primeiro você obedece, depois você recebe a cura, quando você mergulha, depois você adora só a Deus. Esse é um verdadeiro adorador. E ele escreveu aqui, ó, essa última parte, que é a parte que Deus ele quer que isso aconteça na sua vida. Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, Naamã, ele era do povo sírio, mas ele se tornou crente. Ele se tornou... ele acreditou em Deus, sabe? No Senhor. Por quê? Porque só Deus conseguiu aquela cura pra ele. Então, tem coisas que é só Deus que vai conseguir. Na verdade, tudo só é Deus que consegue. Então, a partir de hoje, se humilhe, sabe? Faça essa campanha de 7 dias. Foi muito difícil pra mim gravar esse vídeo hoje, porque eu tive muitos levels, sabe? E o Senhor colocava no meu coração: fale sobre humilhação. Porque o inimigo, ele odeia pessoas que se humilham. Ele odeia, ele se levanta muito contra pessoas que se humilham, que ensina a se humilhar. O inimigo, muitas vezes, ele coloca muitas barreiras pra você não se humilhar, sabe? Porque a vitória está na humilhação. Então, eu tive muitos levantes pra gravar esse vídeo. Então, Deus, ele sabe que você precisa. Então, em nome de Jesus, com urgência, obedeça. Fale: Senhor, me ajuda a me humilhar todo dia. Porque não foi só 7 vezes que Jesus manda eu e você se humilhar. É todos os dias. Porque todos os dias aparecem situações diferentes. Problemas diferentes que a gente não sabe nem pra onde correr, nem como resolver. Mas a gente se humilha, Jesus traz solução na humilhação, amém? E o melhor lugar pra estar é se humilhando na presença de Jesus, amém? A partir de hoje, faça essa campanha, sabe? Eu fiz e deu resultado. Você vai fazer e vai dar resultado também. Se humilhe todos os dias. Talvez você não seja evangélico, você não seja crente, você nunca tenha ouvido falar sobre Jesus. Mas a partir de hoje você está ouvindo. E que você saiba que a vitória está na humilhação. Se você se humilhar, Deus vai respaldar o seu milagre. Se você se humilhar, Deus vai agir, amém? Então, fique com essa palavra em nome de Jesus. Em outras palavras, ele recebeu a cura, ele recebeu o milagre. O mesmo Deus que fez na vida de Naamã pode fazer na sua vida também, se você se humilhar, amém? E a palavra para você hoje é: se humilhe.